Olá, bem-vindos a mais um devocional, O Justo Viverá pela Fé. Estamos meditando no tema A Justiça e o Reino de Deus, e usando como base o Sermão do Monte, que o nosso Senhor Jesus proferiu para os seus primeiros discípulos e também que serve para nós, né? E encontra-se registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Na verdade, nós começamos um pouquinho antes, no final do capítulo 4, para mostrar o cenário ao qual esse sermão estava sendo proferido e provavelmente as pessoas que faziam parte dele. E aí entramos na parte do sermão, começando pelas bem-aventuranças, ou seja, quão felizes são aqueles que fazem parte deste reino, que já conhecem este reino e a sua justiça, e assim a podem praticá-la, né? E aí nós percebemos as características daqueles que fazem parte deste reino, indicando por aqueles que são pobres de espírito, aqueles que choram, os que são humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e aqueles que são perseguidos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos ver para que eles foram chamados. E para isso nós vamos ver a passagem que se encontra no capítulo 5, dos versículos 13 a 16 do Evangelho de Mateus, e que diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então nós percebemos aqui que o nosso Senhor Jesus toma posse de duas figuras para elucidar aqueles que fazem parte do seu reino. Para que eles foram chamados, na verdade, né? Então ele usa o sal e ele usa a luz. O sal ele é usado para o tempero, né? E também, hoje em menor escala, mas na época do nosso Senhor Jesus, usado para conservação de alimentos. Então a gente usava o sal para temperar e para conservar os alimentos. E a analogia aqui também vem para essas duas linhas, né? Hoje, uma pessoa que ela é participante do reino de Deus e pratica a sua justiça, ela tempera a vida das pessoas, ela conserva a vida das pessoas. E no exemplo também da luz, ele mostra que a luz ele traz clareza às coisas, né? Num lugar que está escuro, aonde eu chego com a luz, aquele ambiente ele passa então a ser visível. O que era invisível ao olho humano, na verdade não é invisível, né? Mas o que não estava sendo visível naquele momento passa a ser visível quando chega a luz. No tempo do nosso Senhor Jesus não tinha a luz que nós tínhamos hoje, né? Era candeia, como se fosse o tipo de um lugar que queimava o óleo, como se fosse uma vela, né? E então iluminava o ambiente. Então ele usa esse exemplo da candeia, que ninguém vai acender uma candeia que é para iluminar o ambiente e deixar ela embaixo da cama. Muito pelo contrário, vai colocar ela num lugar de evidência, num lugar que possa clarear os ambientes, né? Então nós hoje, ao sermos sal da terra, para temperar esse mundo, para trazer conservação, somos colocados em lugar de evidência. Para quê? Para que as pessoas vejam essas boas obras, elas reconheçam por meio dessas boas obras a ação do Espírito Santo na nossa vida. E reconhecendo a ação do Espírito Santo em nossas vidas, elas possam conhecer a Deus, tomar posse da salvação e glorificar o nome do nosso Pai que está lá no céu, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e o nome do Espírito Santo, o nome do Deus triuno, né? Esse é o nosso objetivo, em ser sal da terra e luz do mundo. Lembrando sempre que nós vivemos num mundo que principalmente hoje caminha para um estado de trevas muito grande, né? Então, a luz hoje ela é essencial, ela sempre foi, mas hoje se faz mais essencial para que a gente possa trazer luz para esses lugares que estão em trevas. O objetivo de trazer luz e de mostrar essas más obras, as obras das trevas, não é para condenar, muito menos para julgar pessoas, e sim para mostrar para elas que o caminho que elas estão seguindo é caminho de morte, é caminho que não vai levar ao Pai, que não vai levar a Deus, e que por intermédio dessa visão elas possam se arrepender e se arrependendo, tendo fé em nosso Senhor Jesus Cristo, possam tomar posse da salvação. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando chegamos num lugar querendo e trazendo essa questão da luz, para também não afastar aqueles que vivem em trevas de vez e eles se afundem cada vez mais no seu pecado e na sua escravidão. Então nós fomos chamados para ser sal da terra e luz desse mundo, para poder trazer
tempero, para poder trazer conservação e para iluminar a vida das pessoas, para que por meio disso o nome do nosso Pai seja glorificado lá nos céus. Amém? E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o justo viverá pela fé. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe, hoje e sempre. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!